Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso poderoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja nos nossos corações, nos fazendo crescer sempre, continuamente, para que nos mantenhamos firmes e perseverantes no exemplo e no caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando uma semana e com ela estamos também começando uma nova lição. A nossa lição bíblica diária desta semana tem como título Um Sumo Sacerdote Superior. Continuamos, como em todos os capítulos aqui do livro de Hebreus, a lição que estamos estudando esse trimestre, o livro de Hebreus, tratando sempre em cada capítulo da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Temos tratado isso todas as semanas porque o foco principal da carta aos Hebreus, da epístola aos Hebreus, é justamente apresentar a eles o Cristo que os hebreus, na maioria dos líderes judeus, rejeitaram, Pois bem, então essa semana vamos estudar aqui Jesus Cristo como um sumo sacerdote superior a Arão, superior a Eli, superior a Zorobabel, superior a tantos os outros sumos sacerdotes que existiram ao longo da história do povo hebreu, o povo judeu. E o verso síntese está no capítulo 8, logo no primeiro versículo, que diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então veja aqui que nesse verso existe aqui uma série de informações de ordem doutrinária e de uma série com uma série de argumentos podendo ser usado em vários âmbitos, na questão do conhecimento do estudo bíblico, Em vários âmbitos. Pois bem, Paulo começa dizendo assim, ele está dizendo mais ou menos assim no início do capítulo 8. Tudo o que eu falei do capítulo 1 até agora, no capítulo 1 eu mostrei que o Filho foi gerado por Deus e Deus através dele criou o mundo, que o Pai ungiu ele aqui na terra, que depois ele morreu e ressuscitou, quando ele chegou no céu mandou que os anjos o reverenciassem como Senhor, como seu superior, No capítulo 2 ele continua dizendo que ele veio como um de nós, como um ser humano, como seus irmãos, que em tudo foi tentado. No capítulo 3 ele mostra a superioridade de Cristo sobre Moisés, a quem os hebreus exaltavam Moisés acima de tudo, No capítulo 4 nós vimos ainda essa continuidade de que Cristo, para ser o nosso sumo sacerdote, ele tinha que ser como um de nós, tentado em tudo, mas não podia cometer pecado, No capítulo 5, nós continuamos estudando que ele veio aqui na terra, E além de ser tentado em tudo, ele aprendeu por meio de todas as coisas que sofreu e foi aperfeiçoado por Deus para isso. No capítulo 7, a revelação de que ele é segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio espiritual muito superior ao sacerdócio que vinha da carne, da questão hereditária, Só os filhos de Arão podiam ser. E agora no capítulo 8 ele começa dizendo assim, olha,
o resumo de tudo isso que eu falei até agora é que nós temos em Jesus Cristo, né, um sumo sacerdote, né, que ele é tão poderoso que ele agora, isso Paulo escreveu aqui por volta, a carta aos Hebreus, por volta ali do ano 60, entre 60 e 64, né? Então, olha o que Paulo diz naquela época, diz que no ano 60 ele diz assim, ó, que está, ou seja, está agora, no tempo presente. Então, já no tempo presente, Jesus estava no lugar santíssimo no céu, sentado à direita de Deus, à direita do trono da majestade. Isso aqui é uma observação muito importante, é mais um verso, dentre tantos versos na Bíblia, mostrando que Cristo já subiu ao Santíssimo, não só subiu ao Santíssimo, mas sentou à direita do Pai. Né? Sentou à direita do Pai já no primeiro século, aqui, e não sentou só no ano 62, não. Ele já estava sentado, porque assim que ele ascende aos céus, é exatamente isso que ele vai direto ao Pai. Na visão de Daniel, na profecia de Daniel, lá do capítulo 7, que ele vê um como filho do homem, né? Que se dirige ao ancião de dias, e os anjos, né? Ele estende ali uma espécie de tapete vermelho, né? Abrem caminho para que ele tenha acesso ao Pai. Então a profecia já dizia isso, né? Isso é muito claro para a gente, né? É muito claro na Bíblia. Basta a gente aceitar a Bíblia no seu óbvio sentido, sem querer inventar nada, sem querer fantasiar nada, sem querer criar doutrinas fantasiosas, né? Para enganar pessoas. Então, Cristo, ele, assim que ressuscita, sobe aos céus, vai direto para o Pai, e o Pai, né, lhe dá a honra e a glória e permite que ele sente ali à sua direita. Então, veja a superioridade desse sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Ora, porventura, Arão, né, e nem Melquisedeque, que é apenas um tipo de Cristo, qualquer um desses sacerdotes tiveram acesso à pessoa de Deus, frente a frente com Deus, sentado do lado dele. E o termo aqui é muito interessante, ó, porque o termo diz que ele se sentou. Olha que poder. Por que o texto fala sentar? Sentar aqui na tipologia é algo que demonstra uma autoridade sem tamanho. Sentar significa que ele recebe uma autoridade a ponto de ser a segunda pessoa mais poderosa do universo depois do Pai, porque o Pai já estava sentado no trono, né? Então ele permite que o Filho sente à sua direita. Sentar à direita, primeiro vou falar da direita, o que está do lado direito, significa uma hierarquia em segundo lugar. Por exemplo, você vai num quartel hoje, né? Todas as forças, 99% das forças militares do planeta, e também das instituições, né, as grandes instituições do mundo, né, quer sejam de serviço à população, o judiciário, né, e outros poderes do mundo, segue essa hierarquia. Aquele que é o poderoso fica ao centro, a segunda pessoa mais poderosa fica à direita, a terceira pessoa mais poderosa fica à esquerda daquele que está no centro, a autoridade máxima, e assim por diante. Então, se você vê qualquer mesa composta de autoridade, você vai ver isso com muita clareza, né? Pois bem, então aqui, nesse contexto, mostra que Cristo é permitido, o Pai permite que ele sente à sua direita, se tornando a pessoa mais poderosa depois do Pai no universo. Agora, o termo aqui é sentar. Diante de um juiz, diante de um legislador aqui da terra, um juiz, né, quem foi para um tribunal já vai perceber, para um júri popular, por exemplo, é que todo mundo está sentado ali esperando o julgamento. Aí chega a hora do juiz entrar. Quando o juiz vai entrar, é anunciado que o juiz vai entrar, para que todo mundo fique de pé. Todo mundo fica de pé. O juiz entra, senta-se primeiro e autoriza o povo a sentar. Ninguém senta se ele não autorizar, porque a autoridade máxima é aquele que senta. E só senta quem ele autorizar. Então, olha que coisa linda. Então, se Cristo senta ali, é porque ele tem a autoridade
de ser reverenciado por todos os anjos que estão assistindo. Numa visão tipológica do Apocalipse, diante de Deus está quem? Existem os seres viventes, os querubins, né? 4 seres viventes, tem ali uma visão tipológica, 24 anciãos representando, né, todo o povo de Deus em todas as eras, e também miríades e miríades de anjos e uma grande multidão de salvos, está ali tudo diante de Deus. E esse filho, que o Apocalipse chama de Cordeiro, uma tipologia também, está ali sentado à direita do Pai, sendo louvado por todo mundo. Veja só a superioridade desse sumo sacerdote. E na primeira pergunta desta semana, dando continuidade aqui ao tema da nossa lição, diz assim, a primeira pergunta traz aqui o seguinte questionamento. Jesus, o sumo sacerdote, ele opera em que santuário? Já que o sumo sacerdote terreno, Arão, por exemplo, ele operava naquele santuário lá do deserto, aquele santuário que era itinerante, que era feito de cortinas, né? Que armava num lugar, desarmava, se mudava para outro, né? Inclusive os móveis lá do antigo santuário, eles eram feitos com, alguns deles com argolas, para que pudesse colocar uns varões e as pessoas carregar aquilo nos ombros, né? Transportar de uma área para outra. Pois bem, então que santuário é esse que Cristo opera, já que os sumos sacerdotes aqui da terra operavam, né, num santuário aqui físico de cortinas, ou poderia até ser de madeira, né? Mas saiu de cortina para ser um santuário de pedras, aquele que Salomão construiu segundo o sonho do seu pai Davi e a permissão de Deus. O verso diz aqui em Hebreus 8:2 o seguinte: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Olha só, primeiro a palavra aqui diz que o Senhor aqui é Yahvé, o Pai, né? Se refere ao Pai. Por que não é Cristo esse Senhor aqui? Porque Cristo já opera no santuário desse Senhor. Cristo é o sumo sacerdote que opera no santuário desse Senhor que está falando aqui. Então aqui é Yahvé, o Pai, Deus o Pai, né? E ele fala aqui, o termo aqui é fundou. Algumas versões falam erigiu, né? Fundou no sentido de criar, né? Então, estamos falando aqui de um santuário físico no céu, um santuário de cortinas, igual aquele que Moisés construiu lá no deserto. Tem muita gente acreditando nisso. Parece que não entendeu ainda a linguagem que o próprio apóstolo Paulo vai tratar em abundância aqui no livro de Hebreus. Ele está dizendo, tudo que eu vou falar aqui é figura de linguagem, são sombras das coisas celestiais. Ele está dizendo aqui, ou seja, o que era na terra era uma sombra, a coisa física é sombra, a coisa celestial é espiritual, é algo muito mais amplo, é um sentido diferente, né? Não é exatamente igual, né? Porque senão a gente tinha que dizer que Jesus não é um ser humano, é um cordeiro, né? A gente não pode comparar o sangue literal ao espírito que não se pode ver. Então a gente tem que analisar todos esses detalhes, né? Senão a gente vai cair numa vala de ignorância e vai cair no mesmo erro dos judeus que negaram a Cristo porque estavam presos à letra morta, a coisa física, e não entendia nada da sua linguagem espiritual que ele falava. Pois bem, vamos ver aqui então. O texto é claro em dizer que Deus fundou. Cristo se tornou ministro de qual santuário? De um santuário no céu? Qual é o santuário que Deus fundou? Olha, só teve um que Deus fundou. Está lá no princípio, o fundamento de tudo. Depois que Deus acabou de concluir a terra toda, ele fundou o santuário. Qual é o santuário? O ser humano. Adão. A Bíblia diz bem claro que nós somos o santuário de Deus, somos o templo de Deus. Deus fundou a gente. Não diz qualquer outro verso na Bíblia, em lugar nenhum, que Deus tenha construído um santuário físico no céu. Isso é dedução de pessoas que não estudam a palavra direito, preso à letra morta. Examina recorte de Bíblia, recorte de diversos. Então o verdadeiro santuário onde Cristo ministra é a nossa mente, a nossa consciência.
E isso está muito bem claro. O próprio apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer: e porque vocês sois filhos, ou seja, filho, Deus criou vocês, né? Criou no sentido físico e recriou no sentido espiritual. Porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações, ou seja, onde é o santuário dele, o Espírito do seu Filho, para que vocês chamem ele de Pai, Abba. Então Cristo opera em que santuário? Na nossa mente, porque Deus enviou ele como sumo sacerdote, o seu Espírito na nossa mente. É onde Cristo opera. O próprio Cristo vai dizer no capítulo 16 de João, várias vezes, que se ele fosse para o Pai, né? Começa no capítulo 14 dizendo, né? Se eu for, tal, e vos preparar um lugar, habitação, santuário, né? A mente de vocês, aí eu voltarei para habitar em vocês e trarei o meu Pai. No livro do Apocalipse ainda, no capítulo 21, é muito claro isso. Diz que lá na nova terra não haverá santuário, porque o nosso santuário é Deus o Pai e o Cordeiro, e Jesus Cristo. Então veja que se Deus, a pessoa de Deus e a pessoa do Senhor é o nosso santuário, em quem nós encontramos o refúgio, e ali fazemos a nossa perfeita adoração em espírito, porque Deus é espírito, e nós só podemos adorá-lo em espírito e em verdade, está lá no livro de João capítulo 4, nós somos o santuário para ele. Se Deus é o nosso santuário, nós somos o santuário dele e o santuário de Cristo. Então, isso é muito claro, isso aqui é muito simples de entender. Basta que nós não cometamos o mesmo erro que os judeus cometeram a não entender nada que Cristo dizia, porque só pegava a letra morta. Um dos maiores de todos os teólogos do tempo de Cristo, né, o Nicodemos, né? Cristo perguntou para ele, olha, você tem que nascer de novo. Aí ele cometeu aquela besteira. Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ou seja, eles nunca entendiam o que Cristo estava dizendo. Cristo fala numa linguagem espiritual. Como Paulo está falando numa linguagem espiritual aqui, está usando uma linguagem de sombras, trazendo, a única coisa que ele está usando como literal aqui é o sacerdócio de Arão. Quando ele fala do sacerdócio de Arão, o tabernáculo de Arão, os sacrifícios lá do deserto, aí sim você entende físico. Mas quando a Bíblia diz que Cristo opera Cristo, sumo sacerdote superior, opera num tabernáculo superior, se você entender que isso é uma coisa literal, a sua mente é pobre. Você não entendeu nada da Bíblia ainda. Lá em Mateus capítulo 13, 34, diz que tudo que Cristo falou foi através de parábolas, numa linguagem em símbolos. E nada do que ele disse foi sem usar essa linguagem de símbolos. Então já é isso que Paulo está fazendo. Ou melhor, Paulo está usando isso desde o capítulo 1 de Hebreus até aqui, o tempo todo usando uma linguagem. Acabou de usar no capítulo 7 anterior, que é a base dessa, que é a conversa, a fala anterior a isso aqui, ele está dizendo, ó, Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. É uma sombra do Cristo sumo sacerdote. Né? Então, essa é a linguagem linda, é tão simples de entender isso, né? Para aqueles que realmente entendeu aí, pegou o fio da meada da palavra de Deus, é muito fácil entender, tudo vai se encaixando. Agora, aqueles que ainda estão presos à letra morta, cometendo o mesmo erro dos judeus, porque o que tem de igreja, o que tem de teólogo, se apegando à letra morta, cometendo o erro mais primário, né, porque ainda a mente de alguma forma está escravizado a algum sistema religioso, como era o sistema religioso dos judeus, que estava preso à letra morta, e a maioria das igrejas, a maioria dos cursos teológicos de hoje, é tudo preso à letra morta, não tem a capacidade de interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, usando a própria Bíblia, não é dizer assim, eu vou ler um texto aqui, eu vou deduzir que é isso. Não, na Bíblia não há espaço para dedução. A própria Bíblia se interpreta. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta de hoje, que diz assim, qual a principal função ou a principal missão do sumo sacerdote? Vamos entender aqui, né, fazendo uma comparação, né, do sumo sacerdócio terrestre para o sumo sacerdócio espiritual em Cristo, né?
fazendo alusão terra, homem, céu, divino, Deus, né? Diz assim: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este sumo sacerdote Jesus Cristo, também tivesse alguma coisa a oferecer. Então, quando o Senhor institui um sumo sacerdote Arão, era para que ele pudesse oferecer dons e sacrifícios. Como é que ele oferece dons e sacrifícios? Esse homem precisa viver sob a santa lei de Deus, em plena obediência, para estar oferecendo ao povo um entendimento espiritual da palavra de Deus. Ele tinha que apresentar o conhecimento, ou seja, e só isso através de dons espirituais, porque a inteligência do homem só limita ao homem dominar o outro, não tem outra forma. Então, os dons espirituais que Deus dá é justamente para que ele transmita de forma espiritual a sabedoria de Deus aos homens. E também ofereça sacrifícios em prol dos homens. Aqui, dons é espiritual, sacrifício de forma física. O sumo sacerdote oferecia todos os anos, né, todos os dias, sacrifício de cordeiro de 1 ano, por exemplo. Oferecia carneiros, cabras, bodes, touros, né, ou novilhos, melhor dizendo. Oferecia também pombinhas, oferecia as oblações, né, flor de efa de farinha, né, a farinha queimada, a farinha do trigo queimada. Oferecia em forma de bolos, de pães. Oferecia também o azeite com incenso. Então, ele oferecia muita coisa física, né? E tudo isso tem um significado espiritual. Cada detalhe. O azeite, unção do Espírito Santo. O incenso, a oração dos santos. Né? A efa de farinha em bolo, tá? O pão. Cristo falou, eu sou o pão da vida. Apontava para Cristo. E aí tudo que você pensar, aponta aí para uma obra do sumo sacerdote. Porque nós recebemos, inclusive, o Espírito de Cristo, né? Da parte de Cristo. Pois bem, então esse sumo sacerdote oferecia. Aí Paulo questiona aqui, né? Traz uma fala para nós. E Jesus não ia oferecer nada? Como é que ele é um sumo sacerdote que não oferece nada? Pois bem, ele ofereceu ao próprio Deus em prol do pecado do homem para expiar o pecador na sua própria vida, coisa que nenhum sumo sacerdote fez. Então ele oferece sacrifício e oferece também dons. Ele se ofereceu, obviamente, Deus o Pai o usou, batizando, ungindo com o Espírito Santo para que ele pudesse aqui oferecer dons aos homens. A Deus ele oferece a sua vida como quitação, né? A Deus que eu digo aqui, não é que Deus queria a vida de Jesus Cristo, queria a morte de Jesus Cristo, né? Um sacrifício de Cristo, não. Quem exige o sacrifício é o pecado, o salário do pecado é a morte. O sacrifício é feito para exigir, conforme a justiça, o pagamento ao pecado e não dever nada ao pecado para que o pecado suma da nossa vida e nunca mais apareça para nos cobrar nada. Essa é a grande visão, ok? Então, ele oferece a sua vida diante de Deus em prol do pecado. E de Deus, ao receber o Espírito de Deus, ele oferece aos homens os dons, porque é Cristo o único que pode nos capacitar com dons. O próprio Paulo vai dizer claramente que Cristo, nosso Senhor, a uns ele capacitou com dons para ser pastor, para ser bispo, para ser doutores, escribas, tal. Uns receberam o dom de curar, o dom de, né? E aí tem 9 dons ali, né, bem discriminados na carta de Paulo. Da mesma forma que também, quando o Espírito de Cristo habita em nossa mente, a gente gera um fruto que está detalhado ali pelo apóstolo Paulo também, em uma de suas cartas, está lá em Gálatas 5:22, que ele vai dividir em 9 virtudes que esse fruto traz. Então é só Cristo que faz isso. Então tanto Cristo como mediador, porque o sumo sacerdote, ele é um mediador. Mediador vem da palavra médio. Médio é aquele que está no meio.
Ele está entre o homem e Deus. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo 2,5, ele diz: porque há um só Deus, que está num lado, né? E um só mediador, a pessoa que está no meio, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então o texto é bem claro que entre Deus e a humanidade está Cristo, o mediador, a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é um mediador, é aquele que pega as dificuldades dos homens, transforma isso numa linguagem espiritual para chegar até Deus. Ele pega de Deus os dons espirituais e faz chegar até isso a mente dos homens. Ele é uma ponte de dupla via. O homem só acessa a Deus através dele, o sumo sacerdote, o mediador, e Deus só acessa a humanidade através dele, né? Até que o homem seja transformado e possa estar com Deus face a face, ver Deus face a face. Então essa é a maravilha da obra do sumo sacerdote, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós compreendemos de forma bem simples assim, a obra sacerdotal, a obra mediadora de Cristo, fica mais fácil, muito mais fácil, de nós compreendermos cada detalhe do sacrifício de Cristo, cada detalhe da sua obra. Por que ele curou tal pessoa assim? Por que ele falou assim com os fariseus? Por que ele falou assim com aquela pessoa pobre, coitada, que estava carente de uma cura, que estava carente de uma fala consoladora? Por que ele comeu ali na mesa junto com os salteadores e pessoas de má fama, né? Pessoas envolvidas com prostituição, né? Pessoas sem reputação? Por que ele fez tudo isso? Né? Por que ele curando milhares, milhões, quem sabe, né? Mas milhares de pessoas que foram curadas por ele? A Bíblia tem pouquíssimos registros de algumas curas. Por que essas curas foram registradas? Porque cada fala e cada cura está tudo intrinsecamente ligado com esse plano da redenção, com a sua obra sacerdotal, com a obra de um sumo sacerdote. Porque ele não é um sumo sacerdote comum. Porque o sacerdote comum não entrava no Santíssimo diante de Deus. E ele é o único que entrou fisicamente até agora diante de Deus o Pai no Santíssimo. E não fez só isso. Ele entrou na frente, ele nos precedeu, foi na frente, mas rasgou a cortina para que nós pudéssemos ter acesso também. É um sumo sacerdote de uma superioridade inigualável.